Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. Nossa saudação a todos os nossos irmãos e irmãs, telespectadores, que nos têm prestigiado com sua presença e atenção. Estamos começando mais um programa Comunicando Espiritualidade, todos os domingos, 10h30 da manhã. Hoje contamos, como sempre, com a presença do professor João Olimar e do nosso Dr. Marcos. Para a sua saudação, professor. Bom dia a todos. Lembro o Chico nessa frase magistral: não guarde a pretensão de agradar a todos, nem o Cristo conseguiu. Irmão Marcos, para a sua saudação. Bom dia, professor Zamuri, professor Olimar, bom dia aos nossos queridos telespectadores. Eu trago uma mensagem inicial, uma frase que diz: a satisfação de sermos úteis aos outros nos trará mais benefícios do que nós podemos dar. Professor João Olimar, meu caro Marcos, atribui-se a Madre Teresa de Calcutá a seguinte frase: quer fazer algo bonito para Deus? Há uma pessoa precisando de você. Esta é a sua chance. Professor, existem muitas pessoas necessitando de ajuda. Quem seriam essas pessoas que necessitam de ajuda? Certamente seriam pessoas caladas. Aquelas pessoas caladas que precisam de alguém para conversar. Pessoas tristes, que precisam de alguém que as conforte. As pessoas tímidas necessitam de alguém que as ajude a vencer a timidez. Pessoas sozinhas, que também precisam de diálogo e que a gente pode ajudá-las. Pessoas com medo precisam de alguém que lhes dê a mão. Interessante que pessoas fortes também precisam de ajuda. Precisam de alguém que as faça pensar melhor, na melhor maneira de aplicar a sua força. Pessoas habilidosas, que vão precisar de ajuda para descobrir a melhor maneira de utilizar a sua habilidade. Também existem aquelas pessoas que dizem assim: eu não sei fazer nada. E essas pessoas precisam de alguém que lhes diga e lhes mostre o que podem fazer, o quanto podem fazer. Pessoas apressadas, e hoje em dia é muito comum na nossa sociedade, que vão necessitar de alguém que lhes mostre tudo o que elas não têm tempo para ver, porque são tão apressadas que não veem essas coisas. As pessoas impulsivas precisam de ajuda, precisam ser socorridas, precisam de alguém que as ajude a não magoarem os outros. Pessoas que se sentem perdidas também. E precisam de alguém que lhes mostre o caminho. Ou, enfim, pessoas que se julgam sem importância nenhuma e que precisam de alguém que as ajude a descobrir como elas são valiosas. Todas essas e muito mais são pessoas que precisam de você. Faça a sua parte. Irmão Marcos, todos precisam de você.
e todos nós temos uma utilidade, né? Na verdade, o que se pede, o que sempre envolve, e o texto que eu trago para o nosso programa aqui no dia de hoje, ele nos traz nada mais nada menos que aquele impulso inicial que vai fazer com que os caminhos comecem a se abrir conforme você vai tentando buscar a solução para os seus problemas. E esse impulso inicial, esse primeiro passo, acaba nos trazendo mais alegrias do que problemas, e mais alegrias do que nós esperamos. Porque nós não temos a solução para todos os problemas, é claro, mas ao menos nós temos que tentar. E é isso que nos traz a mensagem, né? Se você não puder ser uma árvore frondosa no topo da colina, seja um arbusto no vale, mas seja o mais belo arbusto. Faça tudo aquilo que estiver ao seu alcance, né? Se você não puder ser um arbusto, seja um ramo, mas o mais belo ramo da passagem. Se você não puder ser esse ramo, seja um pequeno tapete verde, mas que vai dar alegria para um caminhante. Se você deseja ser um lindo ramalhete de rosas perfumadas, mas não consegue, seja uma singela flor silvestre, mas a mais bela flor silvestre de todas. Dentro desse esforço, desse caminho, de nós nos esforçarmos em superar os obstáculos, é que irão surgir novas oportunidades. Nós descobrimos a alegria de ser úteis conforme nós nos disponibilizamos. Agora, já foi dito aqui por mim em programas anteriores que nós não iremos nos disponibilizar assistindo séries em casa durante horas e mais horas e mais horas. E foi por isso que foi pedido que as pessoas se socializem mais, saiam, vão para parques, façam cursos diversos para implementar seus conhecimentos, conversem com pessoas. Porque hoje em dia o nicho de pessoas conhecidas da gente está cada vez diminuindo mais. Porque as pessoas vão do trabalho para casa do trabalho, e vão para casa e entram nos aplicativos, entram no celular, que nem o professor aqui está dizendo, né? E acabamos nos perdendo em universos que não nos levarão, a não ser que estejamos estudando textos interessantes, porque, nesse caso, como ferramenta, a internet, sim, ela abre os nossos horizontes como fonte de estudo, mas nós temos que estar preocupados em cada vez mais estarmos acrescentando algo a alguma coisa. E aí sim estaremos sendo úteis. De outra forma, a nossa existência, né, será uma existência vã. E se nós quisermos procurar a felicidade, que é um sentimento extremamente simples, às vezes ela passa e nós não percebemos, ela vai estar nessas pequenas coisas, nesses relacionamentos interpessoais, onde a gente se disponibiliza a auxiliar os outros e acabamos por resolver os nossos próprios problemas no meio dessa caminhada toda, professor Zambujo. Professor Olimar, como é que nós vamos ajudar esta multidão de pessoas que precisam de alguém? É importante que a gente observe que nós estamos já ao longo de alguns anos realizando este esforço coletivo, comunicando espiritualidade. E é essa espiritualidade, e por isso estamos trabalhando nesse setor, que pode colaborar, que pode contribuir muito para esse progresso de evolução das pessoas. A evolução espiritual. A gente observa no mundo atual
E o mundo é, sem sombra de dúvida, uma escola. E a gente observa que essa escola se encontra, de certa forma, enfrentando alguns seríssimos problemas. Como, por exemplo, a fuga. Muitas pessoas estão fugindo da vida. Estão abandonando o barco e tentando, com isso, solucionar os seus problemas. O problema de ócio, tá? O problema de saciedade plena. Muito embora num mundo em que algumas pessoas morram de fome, mas muitos estão saciados. Tá? E a gente verifica isso, por exemplo, numa Europa, hoje problematizada. E esse é um dos grandes problemas, o problema do suicídio, do abandono da vida. Ora, quando nós trabalhamos espiritualidade, nós conseguimos, de certa forma, começar a levar a visão muito mais ampla e muito mais abrangente do que a vida. Porque as pessoas trabalham com um conceito muito restrito e limitado de vida, achando que a permanência aqui na Terra, desde o nascimento à morte, é o que se chama vida. Não, isso não é vida. Isso é uma existência. A vida é uma só, com certeza. Por quê? Porque nós não morremos, nós somos imortais. Então o esforço que temos feito é no sentido de trazer isso para as pessoas. Para elas começarem a enxergar que, por exemplo, a prática do suicídio é um equívoco brutal. Na medida em que o indivíduo que toma essa decisão percebe mais cedo ou mais tarde, quando já na dimensão espiritual, que cometeu um dos piores erros que poderia ter cometido. Por quê? Porque ele o fez para resolver um problema em sua vida e, na realidade, não resolve aquele problema e acumula outro, que é a transgressão à lei de Deus. E assim nós, então, vamos percebendo que esse esforço tende a esclarecer, a retirar as pessoas da ilusão ou do maia, a retirar as pessoas deste estado de inércia, de abandono, em que muitas delas se encontram. É um convite à mudança, à transformação da vida. E a mudança e a transformação da nossa vida se faz através do outro, do nosso semelhante. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco do programa, que hoje aborda o tema "Há uma pessoa precisando de você". Retornamos em seguida. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. Hoje, professor Olimar, Dr. Marcos, nós estamos abordando o tema "Há uma pessoa precisando de você". Isto é muito importante, que nós tenhamos presentes que alguém precisa de nós. Irmão Marcos, onde vincular esta ideia que nós estamos abordando hoje com o Espiritismo? Bom, por óbvio que se nós formos atrelar essa ideia da necessidade de algo que alguém tenha por nós, nós vamos trazer à discussão o mandamento maior, né? Que é aquele que diz que nós devemos amar uns aos outros. Dentro desse mandamento está um obstáculo a ser, um obstáculo bastante difícil de ser combatido, que é o orgulho, né? O orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade, e eles precisam ser combatidos porque assim que nós conseguirmos eliminar o orgulho e o egoísmo dentro de nós mesmos, nós vamos conseguir abrir os nossos horizontes a ponto de enxergarmos que nós não estamos sozinhos no mundo e que as pessoas precisam de uma certa... que todos nós precisamos de uma certa cooperação entre nós mesmos, ninguém vive sozinho e nós precisamos da ajuda de uns dos outros, né? Ontem à noite eu estava numa reunião e estava sendo discutido um tema, diversas pessoas levantaram e exprimiram as suas opiniões sobre aquele tema.
E eu fui um dos últimos a me manifestar, e quando eu fui chamado, e eu disse assim, e se eu dissesse que tudo que vocês falaram aqui essa noite está errado? Eu não concordo com nenhuma das palavras que vocês disseram. Todos me olharam assim, alguns já com as pupilas flamejando, né? Aí eu disse, pois é, meus irmãos, essa é uma das grandes chagas da humanidade, que é o orgulho. Quando eu disse aqui que eu não concordava com nenhuma das palavras que foram ditas e que vocês estavam errados, rapidamente me olharam com olhos de condenação. Ao invés de pararem e pensarem, mas será que eu estou certo mesmo? Será que aquele irmão... De ponderarem, pelo menos. As pessoas nem ponderaram, elas já achavam que estavam corretíssimas. Né? De ponderar que o outro talvez esteja certo. E isso cabe... Isso é ferir o orgulho. Você recebeu uma crítica, ou você... E por mais que ela seja tênue, se você fizer um trabalho para alguém, e alguém chegar e disser, meu irmão, eu acho que você poderia ter feito um pouco melhor. Aquilo já melindra a pessoa. Poxa, fiz o trabalho e tal. Mas, e consultar a nossa consciência, de dizer, mas será que de repente eu poderia ter feito melhor mesmo? De repente aquela pessoa não estava errada? Então nós nos ferimos muito facilmente dentro desse nosso orgulho, e isso é individualidade, é egoísmo. Na verdade eu fiz uma pegadinha com os irmãos ontem à noite, e no final até me agradeceram, e eu fiquei pensando, será que eu não fui forte demais? Mas me agradeceram no final, a minha manifestação. Mas isso é muito importante, porque você veja, até mesmo nas nossas profissões, em qualquer das nossas atitudes, dos nossos atos. Esses dias até fiquei pensando, professor, quantos treinadores de futebol seriam mais bem-sucedidos se quando fossem perguntados pelos jornalistas, dissessem, não, realmente, você está com a razão, eu errei em escalar aquele jogador, eu devia ter pensado melhor. Né? Isso é um exemplo, com advogados, médicos. Nós erramos a cada segundo. E nós não admitimos os nossos erros. Nós não somos perfeitos, nem um pouco perfeitos. Então, disso é que trata Kardec, reforça bastante dentro dos livros, né, que os espíritos transmitiram para eles, porque Kardec não tem livro nenhum. Ele fez um trabalho fantástico, ao qual eu sou agradecido todos os dias que levanto pela manhã. Eu agradeço a ele pelo esforço que foi. Né? Agora... que nós, quando os dedos forem apontados para nós, que nós ponderemos ao mínimo que talvez aquele irmão esteja certo, ou a mensagem que o professor Olimar nos traz hoje, de que nós sempre vamos poder fazer melhor. Nós sempre vamos poder fazer melhor. E que bom que nós somos cobrados. Que bom que existe essa cobrança. Então é interessante que essa luta pelo orgulho, pelo egoísmo, é uma luta que fere a gente. Ontem à noite eu falei, quando essas ferramentas que estão sendo estudadas começarem a ferir, abrir o baú da nossa consciência lá dentro, porque todos nós sabemos quais são os nossos defeitos, quando todas essas ferramentas começarem a bater e ferir, é sinal de que elas vão estar funcionando, professor Olimar. É interessante esse tipo de abordagem, porque nem sempre nós estamos preparados para ouvir isso. Né? E a surpresa ela é muito interessante. Eu lembro-me que numa das palestras que fazia sobre prevenção ao uso de drogas, eu iniciei a palestra dizendo que eu não poderia fazê-la, porque eu estava com muita dor de cabeça. E imediatamente alguém apareceu, uma senhora tirou da bolsa um comprimido para dor de cabeça. Tipo, pois é. Eu de fato não estou com dor de cabeça, mas é exatamente sobre isso que eu vim falar. É a droga que está aí dentro. Tá? Porque muitas vezes nós convivemos com essas situações e não nos damos conta. É interessante que o irmão Marcos aqui, ele elenca aqui dois vícios que são muito significativos. Orgulho e egoísmo. Egoísmo é o excessivo amor ao próprio bem. Um amor excessivo ao próprio bem. Primeiro eu, depois os meus, e aos outros, nada. Egoísmo.
O ego, o eu, está, primeira instância na psicanálise de Freud, está sempre preponderando, sempre em primeiro lugar. E o orgulho é o elevado conceito que o indivíduo tem de si próprio. Ora, quando a gente confronta, e o orgulhoso, quando é confrontado com alguém, ele reage imediatamente, porque ele não aceita essa comparação. Ele não admite isso. E essa dificuldade, me parece que é aí que foi a estratégia de fazer com que as pessoas se dessem conta do orgulho que está presente no comportamento delas, no nosso comportamento. Isso é importante que a gente diga, porque muitas vezes, trabalhando e fazendo essa atividade aqui, as pessoas acham que nós estamos alheios à sociedade, que nós estamos em outro patamar. E não é assim. Muito antes, pelo contrário, a gente carrega os mesmos vícios, os mesmos problemas, mas o que estamos fazendo aqui, entendemos que é uma reflexão, nós estamos pensando em voz alta. E este pensamento, essa reflexão, ela está sendo levada adiante através dos meios de comunicação. Então não pensem que nós estamos à margem do processo. Mas é interessante, porque o orgulho e o egoísmo são dois vícios que têm exatamente a contrapartida em duas virtudes. E são essas duas virtudes que representam a síntese de todo o trabalho de Jesus. Humildade e caridade. Ora, o egoísmo, o vício chamado egoísmo, tem a contrapartida a virtude da humildade. Da caridade, da prática do bem, onde você se doa, onde o outro é mais importante, é mais relevante do que eu. Por quê? Vejam bem. Jesus diz assim no Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, 9, se não nos falha a memória. Ele diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ora, se a gente parar para pensar, o que ele está dizendo? Olha, se você der misericórdia, você vai receber. Isso significa, é dando que se recebe, você recebe aquilo que dá. E assim a lei, esse é o mecanismo dela. Ora, então se você fizer caridade, certamente você se predispõe a receber. Se você ajudar, você será ajudado. E é isso que Madre Teresa de Calcutá está falando nessa frase inicial de hoje, que é o mote de todo esse programa. Se você quer ser agradável a alguém, há alguém precisando de você. Aproveite essa oportunidade. Faça a sua parte. É o que a gente já falou em outra oportunidade. Saia da zona de conforto. Faça o bem. Pense mais nos outros. O meu problema está muito grande, eu estou com uma dificuldade de saúde, eu estou com uma dificuldade profissional, eu estou com N problemas. Sim, muitos outros também estão. E se a gente observar bem, o nosso problema, às vezes, não é tão grande quanto o dos outros. E nós podemos resolver esse problema se ajudarmos os outros. Porque quando eu ajudo os outros, o meu problema, muitas vezes, cuja solução é tempo, passa pelo tempo, pelo amadurecimento, ele se resolve. E se nós olharmos um pouquinho para trás e compararmos, eu estou com dificuldade, eu estou com problemas, mas observa aquele que não tem comida, observa aquele que não tem uma casa para morar, observa aquele que não tem saúde, observe aquele que está preso a uma cadeira de rodas ou em cima de uma cama. Olhe para trás, se compare com ele. E você vai começar a perceber que você é feliz e não está percebendo isso. Ora, e em oposição ao vício do orgulho, nós temos a virtude da humildade. Então, toda a doutrina de Jesus é resumida exatamente nessas duas virtudes, caridade e humildade. E é isso que a gente traz como proposta para que as pessoas sejam agradáveis a Deus. Façam a sua parte, sejam úteis, ajudem os outros. É a sugestão que a gente deixa. É o que nós estamos tentando fazer também em nossos espaços de trabalho, tentando sermos úteis aos outros. Não importa grupo racial, não importa condição econômica. O que importa é que nós tenhamos em mente que nós somos irmãos. Nós não somos adversários, nós não somos inimigos. Ele é de outra religião, não interessa. Não importa, meus irmãos. A questão aqui não é o rótulo, a discussão não é o rótulo. Não é o embrulho do pacote, é o conteúdo que está lá dentro. Isso é bem importante.
Se ele faz o bem, se ele faz a caridade, se ele é humilde, ora, que bom, a religião dele está levando ele para um bom caminho. Pensemos nisso, por favor. Nós estamos, nesta manhã, discutindo, conversando com os nossos irmãos, nossos companheiros de jornada, sobre essa manifestação maravilhosa de Madre Teresa. Há uma pessoa precisando de você. Mas nosso tempo está acabando e eu preciso pedir aos irmãos as suas despedidas nesse domingo. Para tudo existe um motivo. Você estar vivo neste momento, nesta exata época, isso tem um fim, isso tem uma finalidade, isso tem uma utilidade, porque Deus é perfeito, você é amado por Deus, foi enviado por Ele, e Ele não ia lhe enviar se não fosse por um bom motivo. Bom domingo a todos. Professor João Limar. Eu quero deixar para vocês uma frase para reflexão de Lao Tse, que ele diz assim: para ganhar conhecimento, adicione coisas. Todos os dias. Para ganhar sabedoria, elimine coisas todos os dias. Bom dia. Estamos então encerrando hoje o nosso programa. Desejamos um excelente domingo para todos os irmãos e irmãs, uma ótima e produtiva semana e no próximo domingo estaremos aqui com os senhores e as senhoras. Bom dia. Ninguém vem ao mundo passear, não há regime de exceção. Certamente encarnar tem lugar e razão. O acaso é zero acrescentado a essa equação. O acaso é zero acrescentado a essa equação.